Primeiro, Anderson, obrigado pela aceitação do convite. É um prazer receber você aqui. E em nome do portal Arquivo 1, eu quero parabenizar você e toda a equipe pelo trabalho que vocês têm feito, que é um trabalho importantíssimo, mas não só no período eleitoral, sempre, que é um trabalho de checagem de notícias. É o que nós vamos falar aqui, esse combate à desinformação, à fake news. Obrigado pela participação, Anderson. Que agradeço, Douglas, muito obrigado a todos que fazem parte da empresa também pela oportunidade. Estamos à disposição aqui para levar o nome do projeto, também o projeto social, e também para esclarecer o que for pertinente aqui para os seus ouvintes, internautas, aí para todo mundo. Anderson, só para a gente começar, como é que surgiu o projeto social? Eu queria que você aproveitasse esse início para a gente esclarecer os internautas sobre o início do projeto, como é que tudo surgiu e em que patamar está hoje o projeto social. Qual? Bom, como todo projeto social, Douglas, há bastante dificuldade, principalmente em termos financeiros, né? O qual foi criado a Quar Notícias, né? O projeto social foi criada há aproximadamente 3 anos, né? Em 2020, a março de 2020, pela professora mestra e agora doutoranda Marta Alencar. Ela trabalha justamente nessa área, né? A tese de conclusão de curso de conclusão de mestrado foi justamente abordando o chamado fact-check, as fake news, desinformações. Enfim, é o que levou a nossa idealizadora a dar esse pontapé inicial. O motivo foi uma fake news, eu acho que muitos lembram, relacionada a Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, casada, mãe de 2 meninas, que foi brutalmente assassinada por vizinhos após ser acusada de sequestrar crianças para realizar rituais de magia negra em Guarujá, isso em São Paulo, no ano de 2014. Por isso a importância de projetos sociais na área, de projetos sociais como Quar Notícias, evitar a desinformação que envolve vidas, como no caso da Fabiana Maria de Jesus, que foi tirada. Esse caso, o Anderson, inclusive, repercutiu muito. É um caso bem claro do quanto a desinformação não só pode prejudicar a imagem da vítima ou das vítimas, como pode, e aconteceu nesse caso, causar morte. Exatamente, né? Por isso que a gente tem essa importância cada vez mais em projetos como um todo, né? Aqui, infelizmente, no Piauí, a gente tem poucos, né? No Brasil, há vários, a gente pode citar o Lupa, né? Que ganhou bastante relevância e incentivo, mas começou como nós, praticamente, né? Um projeto social que nasceu ali com 2, 3 pessoas, foi crescendo. A nossa dificuldade infelizmente, trata-se da parte financeira, falta um incentivo para a gente levar mais esse projeto adiante. Mas, enfim, mesmo com a falta de incentivo, a gente conta com uma equipe bastante dedicada. E a gente trabalha com temas atuais também, como no caso das eleições. A gente é pautado pela mídia tradicional pelo que vem ocorrendo na atualidade na sociedade. No caso do período da Covid, a gente deu prioridade para o tratamento de notícias relacionadas à Covid, porque a propulsão de informação negativa, de desinformação que foi divulgada sobre o tema foi muito grande. Então, o nosso papel é realmente desmistificar esses temas e ajudar a sociedade, a população nesse sentido. Eleições 2022 é o tema atual, o tema da atualidade. Então, a gente está dando prioridade para esses temas relacionados às eleições, embates entre o presidente da República e o TSE, questionamentos sobre as urnas eletrônicas, até para esclarecer a população, para que quem for votar realmente tenha a tranquilidade, tenha a consciência de que está fazendo, está desenvolvendo seu papel social. Olha, Anderson, é um trabalho difícil, porque, por exemplo, o primeiro ponto, no caso da mídia tradicional, e também em redes sociais, claro, há muita fake news que não, via de regra, o percentual de fake news na mídia mesmo, não só na mídia tradicional, mas nos portais, enfim, nos portais sérios, nos veículos de comunicação que trabalham com seriedade, é muito pequeno, muito mais classificado a erros na hora da coleta de informação do que propriamente uma produção deliberada de fake news. Isso ocorre muito em blogs, sites tendenciosos, que têm uma cor política, uma bandeira política, ou são notícias que são produzidas especificamente para serem espalhadas nas redes sociais.
Então, primeiro, é um trabalho complicado de acompanhar a mídia, acompanhar as redes sociais, detectar que tipo de informação circula que pode ser uma fake news, e depois vem a segunda etapa, que é a checagem dessa informação, a busca de diversas fontes, até chegar à conclusão, por exemplo, de que aquela notícia é uma notícia falsa, e mostrar por que é uma notícia falsa. Então, quer dizer, é um trabalho muito complexo, Anderson. Exatamente, a gente trabalha com ferramentas de análise de imagem, de vídeo. Para isso tudo a gente tem que desenvolver um estudo, né? Não é só a parte de pegar e checar junto a uma instituição. São várias ferramentas e é um trabalho criterioso, porque se a gente errar, a gente que está trabalhando com a checagem de uma possível desinformação, a gente vai perder a credibilidade. O nosso trabalho é justamente desmistificar. Então, vou dar um exemplo aí. A gente costuma pregar mais atenção com relação a números, mas por que números? Números passam credibilidade, confiança, né? Por isso que muitos detupam determinado discurso usando como base números. É como se você estivesse dizendo, eu estou falando baseado em dados concretos, ou seja, eu tenho como comprovar que eu estou dando os números, né? É como no caso de pesquisa de intenção de voto, vamos colocar para a realidade atual. Muitas são questionáveis, claro, mas o problema é comprovar. Até mesmo a justiça tem dificuldade, como você sabe, de comprovar que tal levantamento é falso ou tendencioso. Por quê? Cada instituto tem sua metodologia. Claro, estamos falando de matemática, que é uma ciência exata. Então, os números, quer queira, quer não, passam confiança ao público, né? Por isso, o cuidado do checador. Por isso, a gente não se detém a declarações soltas, achismo. Isso a gente não checa, né? O checador trabalha também com números, isso para contestar declarações e basear o texto que vai ser construído. Onde encontramos esses levantamentos? Na maioria das vezes, nas instituições, no site, nos portais de transparência, nos diários oficiais. A prioridade são as fontes primárias, né? Os levantamentos, os dados. Caso não seja possível isso, a gente tenta obter determinada informação via lei de acesso à informação, chamada LAI. Né? Por último, procuramos especialistas ou representantes de tal empresa ou órgão público, porque, em último caso, um especialista, uma outra pessoa para falar. Porque rebater declaração com outra declaração é muito perigoso. Eu vou dar um exemplo. Um determinado candidato que seus algozes, um gestor de uma determinada parte da prefeitura, contratou uma empresa sem licitação e ligada a um familiar para prestar serviço, para prestar um determinado serviço. Se a gente for buscar a pessoa que está sendo acusada, você compreende, tenho certeza, você acha que ela vai dizer que é verdade ou mentira? Ela vai dizer que é mentira. Então, a gente vai atrás primeiramente, da instituição, de pesquisar os dados, fazer todo o levantamento na instituição do portal de transparência, no Diário Oficial da União. Se ele está falando que uma pessoa é corrupta, a gente pega a imagem. Se não tiver imagem, e aí, como é que a gente faz? A gente trata dessa checagem, a gente vai se basear em declaração, em bate-boca, murmurinho, não. O checador, ele se baseia na afirmação, dos dados concretos. Agora, Anderson, o COAR, eu conversei com a professora Marta, entrevistei, inclusive, várias vezes na TV O Dia, e conversei com o Léo também por telefone, e o COAR, inicialmente, tem se dedicado mais ao Piauí, né? Mais ao Piauí, até porque conversei muito com o Léo disse, olha, em princípio, esse trabalho é um trabalho dedicado ao Piauí, e, obviamente, à medida em que houver mais recursos financeiros, houver condições para ampliar o trabalho de checagem, será ampliado. De um modo geral, antes da gente falar um pouco das eleições, de um modo geral, Anderson, aqui no Piauí, vocês consideraram elevado o número de fake news que circulou durante o auge da pandemia? Sim, e como eu falei, a gente dá prioridade ao contexto atual, que está acontecendo no momento. É como faz a mídia tradicional, o chamado mídia setting, né? Se o assunto é pandemia, a gente vai atrás desse conteúdo, dos subtemas, para desmistificar. Então, a gente recebeu muita informação, muita desinformação, muito material duvidoso, impreciso, mentiroso relacionado à pandemia natural. Porque a mídia estava falando da pandemia. A mídia pauta a população e a sociedade. Então, nosso papel naquela ocasião, continua sendo, na verdade, era a pandemia da Covid-19. Muita coisa relacionada a medicamentos, né, a coquetéis que poderiam agilizar ou resolver a situação da Covid,
números relacionados a mortes e, infelizmente, declarações do presidente da República de gente que faz parte do governo federal contribuindo com essa desinformação. Então, não tem como fugir. No período da Covid-19, no período mais, digamos assim, mais criterioso, a gente acabou que vendo, circulando e recebendo muito material relacionado à Covid-19, como agora. A gente vê circulando e recebe muito material relacionado às eleições, vai muito no momento. Anderson, a fake news, para funcionar, ela precisa parecer o máximo possível com notícia verdadeira. Então, quanto mais ela aparece com notícia verdadeira, mais sucesso ela terá na sua missão, digamos, de desinformar. E isso tem sido aperfeiçoado ao longo do tempo. Quem produz, as empresas que estão por trás dessa indústria da desinformação, elas têm se aperfeiçoado ao longo do tempo, têm buscado informações, têm surgido categorias novas de fake news, como a deepfake, por exemplo, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas ela tem que se parecer muito com a notícia verdadeira. Essas fake news, via de regra, têm um potencial de reverberar nas redes sociais, de multiplicação até maior do que a notícia verdadeira? Com certeza, depender de quem está replicando também, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito bom e recente. Essa checagem, inclusive, eu ajudei a construir junto com o nosso colega Leonardo Lima. Olha só o perigo, né? A ministra da Mulher, em entrevista à imprensa, durante evento em Teresina, né, a atual ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Cristiane Brito, ela afirmou que quase 70%, 75% da população é contra a legalização do aborto. Então, uma ministra da Mulher replicando esse conteúdo nas suas redes sociais, em grupos de WhatsApp, muita gente vai comprar ideia. A mesma coisa do presidente da República, Jair Bolsonaro. Se ele disser, muita gente vai ter aquilo como verdade. Então, só para acrescentar, a Cristiane Brito, a ministra da Mulher, ela respondeu a seguinte pergunta, feita por uma colega jornalista aqui no estado do Piauí. O Brasil pode avançar nos próximos anos com relação ao debate sobre a legalização do aborto, já que muitos casos relacionados ao assunto têm ganhado cada vez mais destaque na mídia? Ela respondeu o seguinte: bem, esse debate cabe ao parlamento, não ao governo federal. O que posso dizer é que quase 75% da população brasileira não quer o aborto. Eu estava presente no encontro, eu estava lá no evento. No entanto, só para finalizar, a afirmação não se assemelha aos números relatados em uma das pesquisas mais recentes sobre o assunto, que demonstrou que tal declaração da ministra é imprecisa. O Instituto Datafolha, por exemplo, aponta que parcela da população que diz concordar com a total restrição da interrupção da gravidez no país representa um índice de 32%. Olha só a diferença. Para a ministra, aproximadamente 75%, e nos dados mais recentes do Instituto Datafolha, 32%. Em 2018, esse percentual era de 41%. Em 2018, esse número nem se aproximava do percentual destacado pela ministra. Então, é muito complicado. Se ela dissipa isso através das redes sociais, antes mesmo da gente dizer que era mentira, muita gente ia replicar. E aí é um tema delicado, um tema que, toda vez que é tratado, é um tema que mexe muito com a sociedade, os prós, os contras, enfim. Só para se ter uma ideia, o Anderson falou de uma ministra da República, né, que deu essa declaração aqui no Piauí, aqui em Teresina, e o site checou e verificou que não tem absolutamente nenhuma semelhança com a realidade. Agora, antes, no caso das eleições de 2022, o qual fez várias checagens, tem muitas checagens, inclusive para você que está nos acompanhando, você vai acessar o coarnoticias.com, anote aí, COAR coarnoticias.com, a página está aí para você acompanhar, o endereço também, para você se atualizar sobre fake news, para você se informar de verdade, saber o que é mentira, saber o que é verdade. Agora, eu conversando com o Léo e com você, a gente destacou aqui duas checagens que foram feitas em relação aos dois principais candidatos, de acordo com as pesquisas, os dois
candidatos que estão disputando, que estão na ponta, na disputa pelo Palácio de Karnak, que é Rafael Fonteles, do PT, e Silvio Mendes, do União Brasil. Nós temos um aqui que é sobre Rafael Fonteles. Então, a notícia que circulou, a informação que circulou é que o candidato do PT teria mentido para a Justiça Eleitoral. Qual foi o resultado da checagem do COAF? Bom, é uma checagem muito extensa, né? Um vídeo que circula em várias redes sociais, inclusive o Quai. É um vídeo divulgado em um perfil automatizado nessa rede social que destacamos, que tenta mostrar com prints e dados, eu lembro isso na nossa plataforma, que a checagem é extensa, dizendo que o candidato ao governo do Piauí, Rafael Fonteles, teria mentido para a Justiça Eleitoral ao diminuir substancialmente os valores de seus bens materiais, como carros, casas, assim como desvincular de seu nome de suas supostas empresas, além de sonegação de impostos, né? E olha a parte interessante, o vídeo indica que o candidato teria declarado à justiça o total de R$ 1.649.000, né? Ou seja, tá lá, você pode checar no Tribunal Superior Eleitoral, no site Divulga Cândido. Segundo o vídeo, do valor declarado por Rafael, R$ 270.000 corresponderia a seu carro, é um carro importado, mas que esse carro custaria muito mais do que informado pelo candidato. Outro valor que não corresponderia seria o de sua casa, detalhada no vídeo como uma mansão localizada na zona leste da capital, que não custaria o valor declarado de R$ 950.000. E a gente foi checar, né? A equipe da Coab fez a checagem de todas as informações divulgadas no vídeo, e a primeira delas, referente à quantia que Rafael declarou à Justiça Eleitoral para participar do processo eleitoral 2022, é verdadeira. Qualquer um pode conferir lá no Divulga Cândido, no site do TSE. O número foi verificado no site Divulga Cândido, né, como consta no nosso site, e constatou-se que ele declarou, de fato, 1,6 milhões de reais em patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral. Como o candidato não disputou mandato eletivo anteriormente, não há declarações de outros anos para comprovar se o valor atual é menor ou maior, né? Em relação ao real valor dos bens, essa parte é importante para finalizar, o real valor dos bens declarados do candidato a qual apurou que não é possível apontar, de fato, isso pouca gente sabe, o que cada candidato possui, porque o que é declarado corresponde a valores históricos, ou seja, são referentes ao período em que foram adquiridos. A exemplo da casa, ele pode ter comprado a casa por 950 mil, foi declarado à época da compra esse valor, mas o valor atualizado não consta no sistema eleitoral. E muita gente acha, poxa, o candidato tal mora lá num condomínio na zona leste de Teresina, onde um terreno custa R$ 1 milhão. Mas ele declarou a casa, na época que ele comprou, o terreno custava 500 mil e não 1 milhão. Aí muita gente diz, ele está mentindo na declaração, mas não é bem assim. Por isso, o trabalho como esse é importante. A gente, além de ir atrás, a gente esclarece para a população de forma minuciosa aquele detalhamento, aquela checagem que a gente está fazendo. Ou seja, é um perigo você compartilhar informação dessa. Você pode estar comprometendo um voto aí. O candidato do União Brasil também. Aliás, a Coab fez várias checagens, mas a gente está com essas duas, inclusive que é um assunto que vem sendo muito abordado, Anderson, nos debates eleitorais. Eu, inclusive, mediei o debate da O Dia TV, e esse assunto foi ventilado por um dos candidatos na hora de perguntar ao candidato do União Brasil, Silvio Mendes, que é sobre o fato, segundo a notícia que circulou, segundo perguntas que candidatos fazem, que o candidato da União Brasil seria contrário à vacina contra a Covid-19. Pois é, o vídeo tem estampado o texto, o seguinte texto: Rafael Fonteles desmascara Silvio Mendes, com 2 trechos, estou lendo também, de momentos diferentes. O primeiro é o debate entre os candidatos ao governo do Piauí, Silvio Mendes e Rafael Fonteles. Na ocasião, um debate, né? Na ocasião, o candidato pelo PT disse o seguinte: eu fico feliz de ver o candidato Silvio mudar de posição com relação à vacina. Em seguida, no vídeo em questão, o médico Silvio Mendes rebate dizendo: eu não tenho dificuldade de mudar de opinião. Agora, não é verdade que eu mudei de opinião em relação à vacina. O senhor faltou com a verdade, eu nunca disse isso. Silvio rebatendo Rafael Fonteles.
Pois bem, ao buscar pelo conteúdo no YouTube, de onde o debate aconteceu, que foi na TV Meio Norte, com licença para citar a fonte, foi possível identificar que o primeiro trecho do vídeo editado faz parte do debate dos candidatos ao governo do Piauí, promovido pelo grupo de comunicação referido no dia 16 de agosto de 2022. Né? O trecho se refere ao momento em que Rafael Fonteles direciona sua pergunta ao candidato Silvio Mendes, de fato, abordando o tema vacinação. Já o segundo trecho editado do vídeo curto, compartilhado em outra rede social, é referente a uma entrevista de Silvio Mendes ao programa Bancada Piauí da TV Antena 10, ou seja, momentos diferentes que foram colados ali. E que ocorreu esse outro debate no dia 1º de fevereiro de 2022. A identificação só foi possível devido a uma busca que a gente chama, nas nossas checagens, de busca reversa de um dos frames, já que não havia nenhum elemento que facilitasse a localização, um termo mais técnico. Ao conferir, para finalizar, ao conferir a entrevista na íntegra do candidato ao programa, um programa da TV Antena 10, constatou-se que, de fato, Silvio Mendes verbaliza as declarações apresentadas no vídeo checado, porém, nota-se que a ordem das falas foram alteradas, certo? No vídeo original, compartilhado pelo próprio candidato em sua página do Facebook, a apresentadora do programa, a nossa colega Sayuri Sato, fez o seguinte questionamento: eu tenho uma dúvida. Eu me lembro que no início da pandemia a gente conversou, a gente tinha um programa aqui online na TV, entrevistava autoridades sanitárias e médicos para esclarecer a população. Eu me lembro que na época o senhor era um defensor do tratamento precoce. O senhor ainda continua? Indaga a apresentadora. Em seguida, o ex-prefeito de Teresina respondeu: continuo. Tá vendo? Foi colado, mas de debates distintos, de situações distintas. Então, não dá para a gente analisar de forma solta um vídeo desse que é compartilhado nas redes sociais. A gente, às vezes, não consegue identificar por conta da colagem que é bem feita, da montagem, né? E se você pega e não tem a devida perspicácia para notar que aquilo ali foi feito a montagem, a gente vai acabar compartilhando a desinformação e acabar prejudicando a imagem do candidato e você, eleitor, se prejudicando também, porque isso é crime. Agora aí, Anderson, são duas questões também diferentes. Aí eu estou falando aqui do ponto de vista jornalístico. O fato do candidato ter afirmado seu posicionamento sobre o tratamento precoce não quer dizer que ele seja contra a vacinação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, como você disse, você cola as duas coisas para uma, na tentativa de um endossar a outra, para tornar a declaração que verdadeiramente quem espalhou quer que seja a principal, verdadeira. Né? Então, se realmente não houver uma checagem, como vocês fazem, muito bem feita, de fato passa e prejudica, as pessoas acreditam e vai em frente, e esse potencial, como você disse, de replicar é muito alto, muito elevado. Anderson, nesse período eleitoral, a gente está entrando já no final, na semana, a gente está na semana da eleição, praticamente, e a sua avaliação, a avaliação da equipe, é que foi elevado o número de fake news e de desinformação na eleição no Piauí, especificamente, ou esse trabalho da Justiça Eleitoral de antecipadamente fazer esse acordo com as redes sociais, com as empresas, e divulgar de que não seria leve a pena, ou não seriam leves as penas para aqueles que espalhassem desinformação. Isso contribuiu para barrar um pouco esse ímpeto de espalhar fake news? Com certeza, né? A gente acaba não tendo como analisar a situação da última eleição, ó, das últimas eleições, que foram as municipais, porque o projeto começou há 3 anos, ou seja, logo depois ali do período das eleições municipais. Mas a gente nota que uma análise jornalística, mesmo como eu trabalho também com jornalismo político, a gente analisa que o acirramento cresceu, né? Principalmente devido a essa profusão de redes sociais e pessoas engajadas em dissipar esse tipo de material. Como você destacou no início da nossa participação, tem empresa especializada em fazer só isso, em criar robôs de dissipação de conteúdos falsos em massa.
É um trabalho que, inclusive, é profissional e custa caro. Tem gente que realmente contrata. A gente não vai nem entrar em detalhe, mas no Senado Nacional a imprensa repercutiu bastante, teve gente ligando, Aliás, inclusive, do gente, assunto. só para esclarecer, inclusive, nós somos jornalistas e a gente até se envergonha disso, claro. Tem jornalistas contratados por essas empresas para dar esse Exato. acabamento, dar essa formatação de notícia, para se ter uma ideia do tamanho da profissionalização desse crime. Né? Exatamente. Tem gente que recebe. Na última eleição municipal, foram identificadas algumas lideranças que vivem, praticamente que convivem com jornalistas que trabalham na área política. Teve gente, não sei o que estou dizendo, isso é a polícia, teve gente que foi contratada para dissipar fake news para a oposição, a base contratando para dissipar desinformação contra o pessoal da oposição e vice-versa. O nosso problema realmente é a legislação, que é muito branda. Não existe uma legislação específica para se tratar crimes relacionados à imagem, à desinformação, à propagação de fake news. O que a gente tem são os crimes de injúria, calúnia e difamação. Se você juntar se você pegar injúria, calúnia e difamação, você não tem uma pena de mais de 3 anos. E normalmente a pessoa que é condenada por se é condenada por injúria, calúnia ou difamação, ela paga uma multa ou uma pena, vai prestar serviço social, doa cesta básica, enfim. Então a pessoa faz isso sabendo que não vai presa. Infelizmente, isso passa também pela nossa legislação, pela fragilidade das nossas leis. Essa história de dizer que calúnia, injúria e difamação são suficientes para abarcar, digamos assim, os crimes cibernéticos, está longe de ser verdade, porque, de fato, nem de longe isso consegue realmente. Tem multas também, mas, enfim, as multas também não são multas tão que afetem realmente, porque se alguém que trabalha para esse tipo de indústria, alguém que é bem pago, bem remunerado, e, na verdade, a pessoa não vai pagar, que paga a empresa, o contratante, enfim, não é por aí. Essa legislação, isso é fundamental, né? Quer dizer, o Congresso Nacional tem que tirar um momento ali, um período para discutir, porque é um caminho sem volta, né? Exatamente, é um caminho sem volta e acaba que prejudicando vidas. É como a gente destacou no início da nossa participação. Uma mulher, foi quando iniciou o nosso projeto lá no Guarujá, em São Paulo, ela morreu por conta de uma fake news. Então, os nossos congressistas, os nossos parlamentares, devem se unir nesse sentido, né? Porque, reforçando, envolve vidas. E, como muitos dizem, né, especialistas na área política ou não, a eleição parlamentar, a eleição proporcional de deputado federal, de deputado estadual, acaba sendo mais importante do que a majoritária, porque justamente os parlamentares, o deputado federal, o senador, e o seu deputado estadual é que vai aprovar e analisar o que vai ser ou não lei. Por isso, na minha visão também, a eleição proporcional chega a ser mais importante do que a majoritária, porque se um Congresso não tem como. Sem um Congresso, não tem governante que consiga executar seu plano de governo. Não tem. Watson, na sua opinião, as redes sociais, a gente observa, por exemplo, quando vai criar uma página no Facebook, quando vai criar um canal no YouTube, quando vai criar um perfil no Instagram ou no Twitter, aí você tem lá um sem número de informações, restrições, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Você fica até com medo de criar, porque você não sabe nem o que postar. Se você realmente for ler o que está ali, sobra muito pouco para você postar. Aí, o que é que se observa? Essa disseminação, através, inclusive, de robôs, de fake news, isso continua, e às vezes pessoas como eu, como você e como outras que tratam a notícia de forma séria, de forma correta, às vezes se prejudica, porque existe também, Anderson, e é bom a gente deixar claro aqui, um movimento de, quando alguém começa a incomodar, falando a verdade ou desmentindo estas fake news, você tem também um grupo que começa a fazer denúncia do seu perfil, da sua página, denúncia que não tem sentido, mas só para prejudicar a página até chegar ao ponto, muitas vezes, de ser cancelada, né? E tem página que foi criada só com esse intuito, de disseminar o ódio, a desinformação contra a pessoa, o grupo, aquele perfil está trabalhando.
A gente teve condenações, né, não vou citar nomes, isso é público também, né? A gente repercutiu há 2 semanas a gente vem repercutindo essas condenações, troca de condenações, né, de processos entre a oposição e a base. Teve uma TV web, uma TV virtual, na verdade duas, eu vou citar um exemplo, né, que trabalhava nitidamente em prol do candidato da base governista, né? E ficava evidente, a gente não precisa ser especialista, que ela disseminava várias desinformações, eram questionamentos soltos, montagens, críticas mesmo relacionadas à injúria racial, difamação, e a Justiça Eleitoral tirou do ar a decisão que foi do último dia 22, o Tribunal Regional Eleitoral resolveu tirar do ar, suspender essa TV web por tempo indeterminado. E o que foi possível notar? Esse perfil foi recriado com outro nome. A justiça mandou derrubar o perfil com aquele determinado nome. Mudou de nome, tirou aqueles conteúdos que foram condenados pela justiça, ficou por isso mesmo. Ele poderia muito bem, a pessoa administradora do perfil, poderia pegar, sei lá, um outro CPF e criar outra página, pronto, acabou. É isso que vem acontecendo. Ou seja, as próprias redes sociais, as empresas que mantêm essas redes sociais, também falham, Anderson, nesse controle. Né? Inclusive, teve aí ex-funcionários aí de empresas que mantêm essas redes sociais que foram à imprensa, participaram, inclusive, de audiências no Congresso americano, divulgaram informações que algumas redes sociais privilegiam páginas de atletas, páginas de políticos, de pessoas mais, de celebridades, de um modo geral, de diversas áreas, em detrimento, por exemplo, daquelas que são mais sérias, que falam de notícias, que tratam de assuntos ligados à área social. Então, assim, há também uma falha por parte das próprias empresas que mantêm as redes sociais, né, nesse controle. Exatamente. O Facebook acabou até sendo condenado, eu acho que muitos lembram, recentemente, na eleição do Donald Trump, né, que acabou não sendo reeleito nos Estados Unidos, porque de acordo com a legislação, de acordo com o Tribunal de Justiça, não lembro a cidade exatamente, mas lá nos Estados, a Justiça Americana considerou que o Twitter, né, que melhor dizendo, o Facebook, administrado aí, tem como dono Mark Zuckerberg, ele privilegiou a postagem de conteúdos direcionados à época do candidato Donald Trump, né? E lá a legislação não permite. A legislação é muito mais dura com relação a isso em determinados países da Europa e nos Estados Unidos. É o que deveria servir de exemplo aqui para o nosso Brasil. Infelizmente, isso não acontece, por isso que a gente vê, vez ou outra, perfis do nada aparecendo, disseminando desinformações e realmente lucram. É a realidade. A gente não estou fazendo conjecturas partidárias nem ideológicas. Isso é constatação. Você vai a maioria deles, a maioria desses perfis que disseminam informação são de extrema direita. A gente percebe por conta do teor dos conteúdos. Né? E a gente vai ver o número de visualizações que um vídeo que uma pessoa coloca, uma determinada pessoa coloca, comentando um evento, um tema frívolo, em prol, por exemplo, sei lá, do presidente da República, Jair Bolsonaro, costuma um conteúdo brando, de tema mesmo frívolo, relacionado ao presidente da República, você vê mais de 1 milhão de visualizações, isso é monetizado. Ele recebe para dissipar esse tipo de conteúdo falso. Isso é que é incrível. Infelizmente, a gente vê uma profusão de perfis que trabalham dessa forma. Criam um conteúdo e se aproveitam da disseminação de fake news para ganhar dinheiro mesmo. Anderson, o Coa tem pouco tempo, mas já tem um trabalho muito profundo aqui no Piauí no combate à desinformação. Vocês já notaram, já receberam em algum momento ameaças ou até indiretas, no sentido de... Porque, por exemplo, você, num período eleitoral desse, o site vai, checa e diz, isso aqui que o candidato X falou é mentira. Isso aqui que o candidato Y falou é mentira. E, no entanto, os candidatos, quando falam, têm interesse que isso seja ampliado, seja reverberado. Vocês já receberam algum tipo de ameaça?
Já a gente recebe, principalmente quando o assunto é de teor político. É por isso que a gente acaba aqui tendo bastante cuidado ao analisar checagens relacionadas à parte política em si, a questão ideológica. É, é, a gente não costuma dar palanque para esse tipo de material que é muito partidário, porque acaba que ficando uma informação muito solta, né? E acaba abrindo brecha para julgamentos. E eu lembro que a gente falando dessas páginas que são criadas para dissipar informação, e eu lembro que a gente pegou um material, uma página aqui do Piauí, a gente estava fazendo, prestando o nosso papel social. A gente viu a informação em determinado perfil e a gente foi analisar e viu que não batia com a realidade. Então, quando a gente divulgou, o administrador do perfil ameaçou, foi no privado dos nossos perfis e realmente tentou ameaçar no sentido de questionando, melhor dizendo, o fato da gente ter checado aquela informação. É o papel do projeto social, é um dever social. Então, a gente acaba que recebendo isso diariamente, principalmente, como eu destaquei, quando o conteúdo tem a ver com a parte política em si. E a gente, como jornalista, o Anderson faz esse trabalho, digamos, duplamente. Né? Como jornalista, produz notícia e, como checador, ele faz essa avaliação se o fato é verdadeiro, se não é verdadeiro. No caso do jornalismo, no meu caso, que já tenho 26 anos de profissão e já tenho uma história, quando você erra, aí não é fake news, você comete um erro, seja por uma checagem que você fez de uma forma equivocada ou com a fonte errada, ou seja porque a fonte que você até então confiava e que nunca havia passado a informação errada, dessa vez cometeu um erro, passou a informação errada e você foi e reproduziu. Mas quando isso ocorre e alguém vai nas redes sociais e questiona, quando sites como o Coar, por exemplo, se eu divulgo algo, o Coar vai e diz, olha, isso não é verdade, eu jamais irei ficar chateado, enfim, querer... Porque, para mim, é importante, como jornalista, a correção, não é? O pedido de desculpa e a correção. Eu já fiz isso algumas vezes. Voltei ao tema, voltei ao assunto e disse, olha, nós falamos sobre isso dessa forma, mas, na verdade, pedimos desculpas, não é isso, é dessa forma. E porque, na verdade, os jornalistas, que são jornalistas mesmo, eles trabalham com um patrimônio que não é financeiro, mas é o principal patrimônio do jornalista, que chama-se credibilidade. Se você perde a credibilidade, então você está morto na profissão. Sem credibilidade não existe jornalista. E essas pessoas não são jornalistas, são pessoas que são criminosos, que produzem informações falsas, que levaram informações como a que levou à morte dessa mulher no Guarujá, e outras que prejudicam a imagem de pessoas, pornografia, pedofilia. Isso nós estamos falando de redes abertas, fora as redes fechadas, os golpes, por exemplo. Essa questão de golpe também, Anderson, tem aumentado com muita frequência, né? Golpes através das redes sociais, com promessas falsas. A gente checa bastante golpe, né? A gente costuma trabalhar, além de nos determos nos assuntos que são pautados, que estão circulando na atualidade no meio social e pautados pela imprensa, a gente costuma trabalhar com muito conteúdo que aparece em grupo de WhatsApp e não dá para perceber a viralização. A gente dá prioridade para o conteúdo que viralizou, por quê? Porque se ele viralizou, ele foi compartilhado por muitas pessoas. Então, ali a gente tem que ter um cuidado para impedir ou amenizar que ele continue sendo compartilhado. O que não dá para perceber, se viralizou ou não, às vezes, são esses conteúdos relacionados a golpes, porque eles vêm aparecendo, eles circulam muitos através do WhatsApp. Né? Então, a gente checa bastante, né? Golpe relacionado ao Vale Gás, por exemplo, ao Auxílio Brasil, Pix caminhoneiro, e normalmente eles tratam na mensagem
de um auxílio do governo estadual ou federal, que é justamente para passar essa credibilidade. Poxa, o auxílio, coloca lá um linkzinho que é parecido com, por exemplo, o link do site da Caixa Federal, e acaba que muita gente caindo. A gente nota que muitos desses que caem, a maioria desses que caem nesse tipo de golpe, normalmente o pessoal de uma idade mais avançada, que não tem muita aptidão com a tecnologia, acho que ali é verdade. Então, a gente recebe muito conteúdo nesse sentido, e a gente checa bastante. Às vezes é até difícil, porque o número de conteúdos desse tipo que aparece circulando em grupos de WhatsApp e redes sociais é muito grande e não dá para dar conta, mas um dos nossos carro-chefes, entre aspas, digamos assim, na Qual Notícia, são conteúdos e informações relacionados a esse tipo de golpe. Anderson, eu queria agradecer a presença, parabenizar mais uma vez vocês. O Anderson é um jovem, como todo mundo está vendo aí, um jovem jornalista, já você vê. Eu tenho um olho clínico para talentos. E, assim, eu vi de regra, quando eu olho e converso, eu digo, não, esse aqui pode apostar que vai. E o Anderson, a presença, estou conversando e eu estou assinando embaixo, entendeu? Pela desenvoltura, pelo conteúdo, pela forma como se expressa. O Léo também conversei muito por telefone. Infelizmente não foi possível, mas eu conversei muito por telefone com ele. A professora Marta, eu já entrevistei várias vezes também, então é um grupo de jornalistas jovens, mas de muita competência. Parabéns. E eu espero, antes que a gente volte a conversar novamente, porque, infelizmente, fake news não para, desinformação não para, seja eleição, seja pandemia, seja em que período for, as fake news continuam. E, dependendo da fake news, pode ser algo muito sério. E aí eu queria até pedir a sua permissão para, quando a gente achar necessário, convocar de novo você para nos ajudar a esclarecer essas notícias que muitas vezes circulam de uma forma tão intensa que é necessário que se faça uma participação como essa para detalhar e desmentir o que está sendo circulado. Muito obrigado mesmo, foi um prazer conversar com você. Prazer igualmente, Douglas, muito obrigado. Você é uma referência do nosso jornalismo, obrigado pelas palavras, pelo incentivo. Estamos sempre à disposição, porque checagem de fake news, desinformação é de suma importância, como a gente destacou e reiterou aqui, é um trabalho de extrema relevância social. O nosso projeto necessita de muito apoio, de pessoas como você, porque, como eu destaquei, a gente é um projeto social sem fins lucrativos, por isso que a gente conta com o apoio da população, da sociedade, para visitar o nosso site, que é, você reforçou, quarnoticias.com, e também estamos lá no Instagram, basta digitar @quarnoticias e dar o like lá também no nosso perfil no YouTube, né? Porque a gente, ao contrário de perfis que dissipam desinformação e conseguem monetizar o conteúdo, infelizmente a gente ainda não consegue. Né? Então a gente está precisando do engajamento das pessoas, porque é conteúdo de suma importância, de relevância, de qualidade. A gente precisa monetizar nossas redes sociais para tentar continuar levando essa informação de qualidade para a sociedade. Conto com a participação de todos, com a colaboração de você também. Um abraço, à disposição. E a gente também, nós estamos relançando o portal com uma outra formatação, com conteúdo diferenciado. E, inclusive, conversei com a professora Marta, conversando com você também. A gente, sempre que o assunto for muito importante, a gente vai reproduzir o conteúdo do COAR, dando os créditos, obviamente, mas levando, como você disse, a verdade. A notícia checada, você pode ler, confiar e acreditar. É um trabalho difícil, um trabalho duro. Muitas vezes você não tem de longe um engajamento, como se tem esses perfis, como a gente vê nesses perfis aí, informação falsa. E como disse o Anderson, além de disseminar informação falsa, é informação falsa monetizada, ou seja, recebe pela informação falsa, e a gente tem esse objetivo realmente de desmistificar isso e intensificar esse trabalho. Um grande abraço, Anderson. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos.